Jardins e Parques da Ilha de São Miguel é uma obra de Isabela Albergaria. Doutorada em Arquitetura e mestra em História da Arte Contemporânea, a professora da Universidade dos Açores teve a conversa com o Ler Açores. Quem é Isabela Albergaria? É uma pergunta para $1 milhão, porque nós andamos sempre à procura de saber quem somos ao longo da vida, julgo eu. De qualquer forma, o que posso dizer é que há um plano mais pessoal, mais íntimo, da relação connosco próprios, da relação com os outros mais próximos, com a família, com os amigos, e depois há um plano profissional em que procuramos fazer aquilo que ambicionamos, aquilo que temos o desejo, a vontade, o sonho de realizar. Em termos profissionais, eu tenho a grande sorte de fazer aquilo que gosto. Eu sou formada em História da Arte, recentemente doutorada em Arquitetura, sou professora na Universidade dos Açores e faço investigação na área da História da Arte, da História da Arquitetura, dou aulas e são estas as minhas atividades principais e atividades que são apaixonantes, a investigação e a lecionação, que se complementam. A minha primeira experiência com o livro acho que se perde na memória dos tempos, pelo menos da minha memória, porque eu não me recordo exatamente dessa primeira experiência. Eu julgo que a relação que tive com os livros é anterior à minha própria capacidade de saber ler. Alguém me mostrou e contou histórias e me mostrou livros e desenvolvi desde muito cedo esta ligação lúdica e de prazer com a leitura. O percurso literário, a partir da infância, eu nunca deixei de ter uma relação com os livros e com a literatura de uma forma geral. Sempre descobri, em momentos diferentes da vida, coisas diferentes na leitura. A leitura pode ser de entretenimento, como foi durante uma fase a série dos 5 e dos 7 e toda aquela coleção de Enid Blyton, que na altura quase toda a gente da minha geração lia, ou com outros clássicos. Recordo muito bem de uma fase mais difícil, quando tive uma doença prolongada, tive muito tempo de cama, e nessa altura aproveitei para ler A Guerra e Paz e a Ana Karenina do Tolstói, que não me esqueço dessa experiência, porque foi uma forma muito libertadora daquela situação em que me encontrava. Há muitos livros que me marcaram, muitos e diversos. Lembro-me de ter lido com muito prazer Os Miseráveis, do Victor Hugo. Lembro-me do Somerset Maugham, O Fio da Navalha, um livro que me marcou bastante. Lembro-me do Steinbeck, As Vinhas da Ira, tantos outros clássicos, os brasileiros, o Eurico Veríssimo, o Jorge Amado, tantos livros que me marcaram. E depois há, evidentemente, os livros de estudo, que também podem ser absolutamente fascinantes. Eu tenho alguma dificuldade em responder, em dar um conselho aos jovens açorianos que queiram escrever literatura, porque eu de facto não faço da literatura um ofício. Eu tenho uma relação de leitora com os livros, não de escritora, a não ser no domínio mais estritamente científico. Mas o conselho basicamente que dou é que leiam antes de escrever e ao mesmo tempo que escrevem. Os livros, ainda não falei muito dos livros de estudo, eu julgo que preenchem outro espaço igualmente importante, que é o de nos estruturar melhor o pensamento, a reflexão, de estimular a reflexão e a interpretação dos fenómenos, de desenvolver o sentido crítico. E isso são aspectos extremamente importantes. Na mesinha de cabeceira eu tenho os livros que gosto de ler sem obrigação. O que não quer dizer que não gosto de ler alguns livros de obrigação. Quando são bons e quando me interessam, também tiro daí muito ensinamento e muito prazer.
mas perguntou-me o tipo de livros que tenho na mesinha de cabeceira. Há pouco tempo li o Dom Quixote de Cervantes, que talvez, se tivesse querido lê-lo na adolescência, não tinha apreciado, não teria gostado dessa leitura. Por isso é que lhe digo, os livros às vezes chegam no momento certo em que nós estamos preparados para os ler. Eu não tenho um conselho assim muito dirigista, porque tenho a consciência de que há livros que até hoje posso não considerar grandes coisas, posso não considerar que são muito bons, mas que numa determinada fase desempenharam uma função importante na minha vida, e portanto assumo que isso acontece com os outros também. O que é importante que se estabeleça esta relação de prazer com a leitura, porque ler também pode ser uma grande maçada, se não estivermos preparados, se não tivermos a motivação certa para a leitura, evidentemente que há um fiasco. Portanto, o importante é que se estabeleça essa relação de descoberta, de prazer, de compreensão de como a leitura nos amplia os horizontes, a capacidade de vivermos outras dimensões da realidade, outros mundos, de ampliarmos a nossa vivência interior, e isso é uma possibilidade fantástica, é como diz o Jorge Luís Borges, é viajar de graça. Isabela Albergaria, a convidada desta edição do Ler Açores. Na próxima semana há mais sugestões de leitura aqui na sua RTP Açores. Até lá, tenha uma boa semana.